e roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Palavra do Senhor. Oremos com o nosso pastor, por gentileza. Senhor nosso Deus, queremos te ouvir. Fale conosco pela instrumentalidade do teu Filho. Desperta a nossa consciência. Faça o que te apraz e glorifica o teu nome em tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Queira tomar os assentos, por gentileza. Aleluia. Mais uma vez estamos aqui num culto Efatá, no mês de abril. Amém. Mês de abril também tem o seu sinônimo, mês de abrir. Parece que erramos, mas não, é abril de abrir. O que está estagnado, o que está parado, não tem pacto nem aliança conosco. O tema dessa noite é: me bloqueiam ou me avançam? É uma pergunta. Me bloqueiam ou me avançam? Agradecer a Deus por a oportunidade. Pastor também, por mais uma responsabilidade aqui. E dizer que enquanto meditava, Deus trouxe a pergunta ao meu coração. Num texto em que ainda no sábado, com a juventude, meditamos, mas numa perspectiva muito diferente daquela em que Deus me fez ver no mesmo texto, numa história. Nós lemos a história, ela não, só lendo os versículos que lemos, ela não traz o contexto. Mas essa história é a história que nos remete à história daquele que também é conhecido como o sonhador. Aleluia. O sonhador. Por que o sonhador? Muitos classificam José como sonhador, porque é aquele que sonhou, viveu e sofreu pelos seus sonhos. Mas os textos que nós lemos, nós estamos a ler a história, estamos a ver a história do fim para o princípio. Nós aqui estamos a ler a história no fim. E não é muito diferente da forma com que nós lemos a palavra de Deus, nem é diferente da forma com que nós extraímos os princípios de Deus e as coisas de Deus. Eu principalmente gosto de dizer na juventude, quantos de nós, seja mais jovem hoje, nunca fizeram uma oração dizer: eu quero ser como Moisés, eu quero ser como Elias, eu quero ser como Enoque, seja quem for, mas o eu quero ser está sempre no eu quero ser do fim. Quem diz eu quero ser como Moisés, está a imaginar Moisés a conduzir já um povo tremendo, está a imaginar Moisés a fazer sinais, maravilhas e prodígios. Mas não está a imaginar um Moisés que nasceu rei, viveu bem, comia. E eu gostei na juventude que Moisés lhe davam banho, lhe vestiam, lhe davam de comer, provavam a comida por ele. As moças mais bonitas do reino, ele podia escolher, mas chegou uma altura que ele se encontra com Deus e Deus lhe diz: sim, eu vou te fazer grande, mas primeiro deixa tudo. Só que nós queremos ser Moisés lá à frente, não queremos ser Moisés no processo. Então nós também por vezes queremos e olhamos para José aqui, mas não queremos ser José no processo. Então, para nós entendermos aqui, vamos perceber que Faraó tem um sonho e pede interpretação. Não havendo interpretação, trazem José, fazem a interpretação e lhe é dado a honra. Mas antes nós temos que recuar e perceber que José nasce de uma família em que quando ele nasce, ele cresce, ele tem um sonho, explica o sonho. Eu sonhei com os feixes achados e uns se curvaram. E depois tem outro sonho com os astros, explica o sonho e a família lhe reponta. E a família diz: mas
porventura nós, eu, tua mãe, teu pai, os irmãos, mais velho, mais novo, todos vamos te servir? E José não tem resposta. Muitos de nós passamos, estamos a passar ou vamos passar nesse momento de José. Nós viemos de certas famílias em que ele está a dizer, você assim já é o mais importante de todos. E muitos de nós não temos resposta. Por que muitas das vezes não temos resposta enquanto eu meditava? Deus me fez entender que a nossa interpretação é que diante de Deus nós somos todos iguais. E diante do mundo e das provas nós somos todos iguais. Mas não é 100% verdade, ou não é literal. Somos iguais, somos para a salvação. Mas não somos iguais para a intimidade e para a comunhão, ou pela forma com que Deus vai nos usar. Não é o fato de nascermos todos da mesma barriga, da mesma mãe, do mesmo pai, crescemos na mesma casa, no mesmo bairro, que todos vão dar o mesmo. Não. Vai ter diferença. Mas a diferença tem a ver conforme nós buscamos, adoramos e servimos a Deus. E José, ainda muito cedo, já tinha um carinho, já tinha uma graça que fez com que seus irmãos tentassem lhe matar. Dizer, ele é o predileto, ele ainda vai ser grande, ele vai ser isso, vamos lhe matar. E um deles aparece e Rubem diz, não mata, vamos fazer qualquer coisa, mas não mata. Lhe atiram na cisterna, lhe tiram da cisterna, lhe tiram a capa e lhe vendem. Só estamos a trazer o contexto do texto. Quando lhe vendem, ele vai para a casa de um governante. E quando ele entra na casa do governante, ele entra escravo. Vamos recuar. Quando ele vai ter com os irmãos para lhe pôr na cisterna, ele é um menino miúdo novo, que só tem de bom uma capa. Quando lhe põem na cisterna, lhe tiram da cisterna, prendem, mancham a capa, para que o pai pense que os animais o mataram, ele é vendido também como um menino novo. Ele entra como menino novo, mas já escravo, na casa de Potifar, se transforma, vamos dizer, a governante, a ama, gestor, o secretário de toda a casa, e diz, engraçado que Deus me chamou a atenção a esse ponto. José, quando é tentado pela mulher, ele diz, olha, não, o meu mestre me deu tudo, exceto você. Mas quando você lê o texto anterior, o dono da casa não lhe disse isso. O dono da casa lhe disse que ele deve governar tudo. E ele não apresentou exceção. E uma das coisas que chamou a minha atenção, e Deus disse, quem tem comunhão comigo, quem tem intimidade, sabe onde termina o tudo dele e onde começa o meu tudo. Você não precisa me dizer todos os detalhes, eu sei aonde vou e eu sei até onde eu paro. E a mulher lhe tenta, a mulher acha beleza nele, e lendo a história você percebe que aquela tentação não foi de uma semana, de um dia, de 2 dias. Aquilo ela olhou mesmo, viu, não, bom fruto. Começou a criar, porque a Bíblia diz que apanhou um dia em que só estavam ambos. Isso aqui não é de calhar, isso é de procurar. Hoje não, amanhã não. Vai ter um bom dia, só vamos estar nós os dois. E quando acontece estarem os dois, acontece que José não cede e a mulher do seu senhor retém sua capa e ele vai à prisão. Só que perceba que ele vai à prisão, vamos dizer, como um violentador, um estuprador, chamemos o que quiser. Mas ele não vai numa prisão normal. Ele vai na prisão dos presos do faraó. E quando você lê bem as versões, a prisão era na casa do capitão do faraó. Quer dizer que nem prisão era bem para ele. Aquilo era mais uma casa. E ele chega na casa e depois de algum tempo o capitão olha e fala, não, você é diferente. Olha, toma a chave, controla os presos porque
Eu já vi que contigo eu posso confiar. E ele começa a gerir os presos. E vem então perto desse cenário, o copeiro e o padeiro, que complicam suas vidas fazendo coisas que não agradam ao faraó. Vão à cadeia, a mesma cadeia. Tem cada um seu sonho. José interpreta cada um dos sonhos, diz que um vai morrer e o outro vai ser restituído. Mas até o que vai ser restituído, José só lhe disse: olha, eu não estou a te pedir ouro nem prata. Só estou a dizer, quando você chegar lá, lembra só de mim. Intercede ao faraó por mim. Mas quem sai. E quando chega a ver boa vida, ver as coisas, voltou. O faraó está falando como é? Não, gostei. Ele se esquece. E é então que o faraó tem um sonho. Tem um sonho fragmentado, sonha a primeira parte e sonha a segunda parte. E quando sonha a segunda parte, ele tem a necessidade de procurar interpretação. E é aí em que o seu servo lembra: eu cometi pecado. Eu tenho minhas falhas. Porque há um homem que interpreta sonhos. Se ele vier, ele vai explicar no faraó o que aconteceu. E José explica ao faraó o seu sonho, faz a interpretação do sonho. E faraó lhe diz: e o que eu posso fazer? José lhe diz: você tem que arranjar um homem. Você tem que arranjar um homem capaz, porque o teu sonho representa que você vai ter 7 anos bons e 7 anos maus. Você precisa de ter alguém que nos primeiros 7 anos, ele vai criar uma reserva capaz de suportar os outros 7. Ele tem que cobrar X% do povo, tem que guardar farinha, tem que fazer isso e está todo mundo a lhes ouvir. Esse é o contexto. E quando o faraó acaba de ouvir, diz: onde encontraremos esse homem? E diz: a não ser você, toma meu anel e nada te será guardado. Governarás o Egito. Agora vamos começar numa meditação simples. José, quando está a falar com o faraó, está a discernir os sonhos e está a descrever aquilo que o faraó teve que fazer. Para José, ele está a descrever o que o faraó tem que fazer. Para Deus, José está a descrever aquilo que ele vai fazer. Muitos de nós estamos em certos contextos, estamos a dizer o que os outros vão fazer, o que a casa tem que fazer, o que a empresa tem que fazer para melhorar, o que a Angola tem que fazer para melhorar. Deus está a dizer: não são os outros que vão fazer, você vai fazer. Porque ninguém é melhor do que você para fazer. Mas percebam que José, e para ir ao nosso tema, quando ele tem sonho enquanto criança, lhe põe na cisterna, tiram a capa, lhe vendem. Para quem está lhe pôr na cisterna, para quem está lhe vender, está lhe bloquear. Quem está a fazer, fala: como não te matei, mas também não vais ir longe. Vou sujar a tua capa, vou sujar a tua reputação, vou te vender. Só quando ele está a vender, está a fazer José se aproximar do sonho que ele teve. Está aí na casa de Potifar. Entra na casa como escravo, mas depois de um tempo já é o governador. Há coisas, há pessoas, há contextos, há situações que eles acham que estão a criar bloqueios por aquilo que Deus falou na tua e na minha vida. Mas eles estão mal enganados, eles só estão mesmo a colaborar com aquilo que Deus falou na minha vida. Percebam que para os irmãos eles estão a parar a história de José, mas para Deus eles estão a iniciar a história de José. Se José continuasse na casa do pai, só mais um menino, ele seria mais um menino 1, 2, 3 anos. Mas o irmão, ao precipitar a venda, estão a precipitar o início da história. Estão a dizer: vamos te tirar do pai. Deus está a dizer: vamos começar a elevação. Vamos te humilhar. Deus está a dizer: vamos te exaltar. Eles recebem a capa, porque o mais importante dentro da casa era a capa. Mas a capa transmitia que honra. A capa transmitia que carinho, a capa transmitia isso. E eles recebem mais e vendem. Para quem está a vender, está a parar.
para quem está a comprar um escravo. Mas para Deus, estás no meio da história. Perceba que José na casa do pai era só um filho. Era só um filho numa família. Mas José na casa de Potifar já é um miúdo, é um moço a começar o propósito de Deus. Porque Deus está a dizer, vai ter uma época, não é só no Egito, no mundo, na terra, em que virão 7 anos bons e 7 anos maus. Mas esses 7 anos não podem encontrar José na casa do pai dele. Tem que encontrar José já no terreno pronto a saber o que fazer. Para os irmãos, José está a ser expandido para que não veja e não viva diante do pai. Mas para Potifar, ele está a encontrar alguém para gerir seu negócio. E quando a mulher olha para José e começa a cobiçar José, chega uma altura que a mulher tenta se deitar com José e José rejeita. A Bíblia diz que a mulher fica com a capa. Eu até chamou minha atenção isso, porque a mulher fica com a capa e chama os servos. E diz que, olha, José tentou se deitar comigo, só para ver como é que ele é. Mas ele só rejeitou porque eu gritei. E ele fugiu. Eu me perguntei, mas calma, os servos vieram porque ela gritou ou porque ela chamou? Porque a Bíblia diz que ela chamou, ela não gritou. Por tudo porque ela precisava manchar José. E quando Potifar chega, ele diz, eu te dei tudo, me trataste assim, vá para a cadeia. E ele manda na cadeia. Come on, ele estava na casa do pai, casa. Lhe venderam, foi parar na casa do governador. Lhe venderam, foi parar na casa do capitão do faraó. Quem está a fazer acha que está a lhe bloquear. Mas nós que estamos a olhar a história de trás para frente, estamos a ver. Esse está a subir. Ele era só filho. Virou mordomo da casa. Agora já é o governador da prisão do faraó. Mas estamos a lhe prender? Ou estamos a lhe avançar? Na nossa história estão a nos prender ou estão a nos avançar? Só acham que estão a nos prender. Na verdade, estão a nos avançar. Porque quando ele chega na prisão, ele volta a ter o mesmo comportamento de coordenação que já teve na casa de Potifar. Interpreta os sonhos e lhe esquecem. Para dizer que Deus é assim, Deus quando quer fazer as coisas, tem momento que ele não gosta de dividir nada. Ele gosta mesmo de perceber bem. Vai ficar claro que fui eu que fiz. Porque José chegou lá sem pedir favor a ninguém. Mas queria chegar no faraó pedindo favor ao servo. Deus está a dizer, quem te trouxe até aqui fui eu. Quem vai te levar lá sou eu. Enquanto José está na casa... Percebem, quando José está na casa de Potifar, a caminho para a casa de Faraó, ou da prisão de Faraó, o copeiro e o padeiro estão a errar. Há lugar que nós ainda não chegamos, mas quando nós chegar, alguns vão ter que errar. O copeiro e o padeiro estão com o rei, mas quando José está chegando, a Bíblia diz que eles cometeram erro e eles fazem o encontro de José. Porque precisavam elevar José. E quando José está na cadeia, vai sair, vai fazer a interpretação, e o servo diz, faraó, esse sonho eu cometi um pecado, tem um homem hebreu lá, ele interpreta sonhos, se não ele contava, ele vai interpretar. Eles chamam, a Bíblia diz que ele se prepara, barbeia, veste, põe capa e vai ao encontro do faraó, interpreta o sonho. Quando ele acaba de interpretar, a Bíblia diz que os servos do faraó lhe prepararam. Mas ele já estava preparado. Só que ele só está preparado para aquele nível. Tem um outro nível que outros vão vir nos preparar. Tem um nível em que você acha que você já está bem preparado. Deus está a dizer, outros ainda vão vir te preparar. E perceba que quando Faraó, José está na cadeia, e isso é uma das coisas que me chama muita atenção, para ver como é que as coisas não são iguais. Quem está na cadeia é tudo preso.
copeiro é preso, padeiro é preso, José é preso. São todos presos. Mas eles estando na cadeia, os três, dois só estão a cooperar para a vida de um. Copeiro e padeiro só estão na cadeia por causa de José. Só vieram ao encontro de José por causa da história de José. Isso é para dizer que há certas pessoas que nós queremos ter ao nosso lado, só estão do nosso lado por causa da nossa história. Não é para permanecer com eles. Não é para andar com eles para sempre. Nós às vezes choramos por coisas que estão e pessoas que estão do nosso lado. Não. Algumas vão sair porque a nossa vida tem que se abrir. E quando eu olhava para essa história, eu disse: José tem muito de Messias, tem muito de Cristo. José está na cadeia com dois homens. Um morre e outro vai à frente com ele. Jesus está na cruz com dois ladrões. Um lhe fala: se você fosse o Messias, você mesmo ia nos salvar. O outro lhe diz: você não tem juízo, você não sabe o que fala. Esse é justo. Jesus, quando está na cruz, é só Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, quando veio para salvar. E até então ele tinha curado, tinha pregado, mas ele não tinha se manifestado como Messias. Messias é aquele que resgata, é aquele que salva. Na cruz, o segundo ladrão, quando diz: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele desperta em Jesus o lado dele de Messias. Jesus lhe diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas para quem está a olhar, está a dizer: como pode? Jesus diz: hoje. Porque eu, quando morrer, ainda tenho um assunto pendente para ir resolver com Satanás. Quando eu receber a chave, eu e você vamos entrar. Até então ele era o Salvador. Mas a partir daquele momento ele é o Messias. José até então era o sonhador, mas a partir do momento em que alguém vai manifestar o nome dele, ele se transforma como aquele que é o homem da promessa, o homem que vai permitir que o povo de Israel viva uma dimensão diferente. Líder, não entendi. Seja a tua capa. Capa é honra. Capa é o nome, capa é a fama, capa é o carinho. Seja a prisão que acham que querem te meter, como disse a líder Gisela semana passada: nós não somos mula. Quem descobriu que nós somos mula? Para carregar peso dos outros. Eu gostei muito dessa analogia. Quem é que descobriu? Quem é que pensou mesmo que não? O irmão fulano: não, vamos pegar nossas michórdias, tudo, vamos amarrar a vida dele porque nós é que temos que ir. Por que não se amarraram a ele? Se só decidiram nos amarrar. Agora, nós temos que perceber que nós temos uma profecia, nós temos uma palavra, nós temos um propósito, nós temos um caminho, nós temos uma chamada. E ainda que tentem nos pôr na cisterna, ainda que tentem nos pôr na prisão, ainda que tentem nos lançar, não é para nos parar, só estão a nos ajudar. Perceba, no emprego teu nome estava naquela lista, baixou, não se preocupa. Quando derem conta, a lista mudou. Não, mas líder, está tudo muito apertado, não se preocupa. Há coisas que eles acham que estão a fazer para dar certo. Vai dar certo, mas vai dar certo na tua vida. Líder, não, é muita enfermidade. Calma, calma. Tem coisas na nossa vida que elas, quando começam, elas só começam como mal, mas quando elas terminam como bem. E quando nós olhamos para trás, nós dissemos: se eu soubesse, Deus repetia mais. Quem nunca teve história de quando começa, diz: pô, era muito difícil, mas Deus, aonde eu cheguei eu podia te falar, repete. Me faz recuar lá atrás. Poxa, se eu soubesse o que eu passei, aonde eu cheguei, eu podia ficar mais tempo, porque se calhar eu ia mais distante. Vai mais distante, porque há uma palavra de Deus sobre nossas vidas. Não há cisterna, não há prisão, não é ausência do nome, não é ausência da fama, não é ausência do Pai, não é estar distante dos irmãos. É para ir longe. Perceba que para os irmãos, eles acham que o sol, as estrelas representam o pai, a mãe e os irmãos a se vergarem. Para José, ele não sabe receber. José não consegue dizer exatamente o detalhe.
Mas o que eu gosto de Deus é isso. O que você sonha nunca é aquilo que Ele vai fazer. Enquanto uns estão a ver pai e mãe, Deus está a ver o Egito. Deus está a ver os povos vizinhos. José ficou o homem mais famoso daquela terra. Deus está a ver a mulher que quis dormir com ele, Faraó disse, não, vou te dar uma mais bonita. Não, o problema era a capa que o pai fez, capa artesanal de honra, capa de escravo na casa de Potifar. O Faraó disse, não, vou te dar outra capa, vou te dar um anel, vou te dar cavalo, vou te dar honra. Ninguém será maior do que eu neste reino. Meu irmão, líder, na minha empresa está difícil, ninguém vai ser maior do que você. Líder, na escola está difícil, ninguém vai ser maior do que você. Basta que... Uma das coisas que eu vi, em tudo José sempre disse. Lhe disseram, você é um homem que interpreta sonho? Ele disse, não, eu não. Deus. Nós temos que saber honrar a Deus. Se nós não soubermos honrar a Deus, na mulher do Potifar, nós mesmos jovens de hoje em dia, já tínhamos falado, fezada. Moços de hoje em dia, homens jovens desse dia, diriam fezada. A fezada, e como o pastor pregou, a mincha, as coisas do momento é que nos fazem andar um bocado e não viver o completo que Deus tem para nós. É melhor que Ele nos esqueça, é melhor que Ele nos chamem de boelo, é melhor do que eles achem que tudo está certo, para que Deus diga, eu vou me manifestar. Essa doença, essa enfermidade eu vou me manifestar. Esse problema eu vou me manifestar. Essa dor eu vou me manifestar. Essa esterilidade eu vou me manifestar. Nada, nada, nada. Não aceita fezada, não aceita as minchas, não aceita você ter uma história maior. O nosso problema é que nós queremos vender nossa primogenitura, nós queremos vender nosso chamado por um prato de lentilha, nós queremos trocar por algo muito rápido, algo momentâneo, mas nós oramos, jejuamos, perdemos noite e vigiamos, não é para viver algo momentâneo, não é para experimentar uma coisinha, é para experimentar o sobrenatural de Deus. Por isso não haverá lentilha, não haverá sopa, não haverá dinheiro, não haverá fama. Eu quero viver completo. Tem uma declaração dos 21 dias que eu gosto muito. Que 2025, não sei você, mas eu gosto de declarar. Vamos provar dos finos manjares. Sejam eles espirituais ou literais ou materiais. O nosso problema é que o fino manjar nós estamos a trocar por causa de uma boleia, por causa de um carro. Por causa de uma vaga. Por causa de uma oportunidade, por causa de 5 minutos, por causa de empregar alguém. Mas aquilo que Deus está a dizer para nós no abril, é uma nova estação. Não existe meia estação. É como gota, ou receba gota, ou não existe meia gota. É sempre gota. Por isso não venda aquilo que Deus quer para ti em troco de meu nada. Líder, não, está muito difícil, o ano começou, já está em abril, mas as coisas não estão acontecendo, não estão. Quando José está a sair da casa de Potifar para a cadeia, o copeiro e o padeiro estão a sair da casa do rei para a cadeia. Líder, não entendi. Há lugar em que você está e outras pessoas estão aí para te encontrar. Há chefe que estão a ser mudados de área só para te encontrar. Há empresas que estão a ser mudadas a sua estrutura só para te encontrar. Há universidades que estão a mudar sua abordagem só para te encontrar. Há médicos que estão a se especializar só para te encontrar. Há enfermeiros, há médicos que estão a mudar só para te encontrar. E você vai dizer, eu nem dei conta, de repente ele chegou e me falou, gostei de ti. Não, é só para te encontrar. Líder, o que eu faço? Orar. Declarar. Decretar e não seguir os outros, dizer esse abril eu não sei dos outros, mas meu abril vai ser diferente. Eu não sei o que os outros estão a dizer, mas em abril, e eu costumo dizer nas minhas orações, eu também preciso chegar ainda aqui um dia. Eu posso falar sozinho, mas naquele dia eu vou ter que chamar ele de Dinamene. Porque eu também quero viver a experiência de eu estar a contar meu testemunho, me enrolar e a minha líder me ajudar.
Não porque eu quero, sou a líder aqui, eu costumo dizer que quando Deus faz as coisas, você tem que ter dificuldade em explicar. Coisa que Deus faz, ou Ele não acabou, ou quando Ele acaba, você não consegue explicar. Porque quando Ele começa, você explica, mas quando Ele termina, você só começa a dizer, líder, não estou aguentando, não estou a conseguir. Por quê? Porque é demais. Se você que está dentro da história, você é o sujeito da história, não sabe explicar, e os que estão assistindo? E os que te amarraram? E os que assinaram teu papel no dia que você nasceu, puseram na boca do sapo. Quando foram ver o sapo, está seco, o papel está lá. Enterraram teu nome já não está. Ele vai dizer que alguém tirou. Teu nome não é para permanecer na boca do sapo. Teu nome não é para permanecer no vaso. Teu nome não é para permanecer enterrado. Teu nome não é para pôr no rio, no mar. Teu nome é o nome que Deus colocou à semelhança dele. Disse, vão ser homens abençoados. Eu prosperarei, multiplicarei. Agora você diz, líder, mas eu vejo que as coisas não estão a acontecer. E eu digo, seja íntegro. Permaneça buscando a Deus. E permanece em oração. Prevalece em oração. A coisa está mal, prevalece em oração. A história parece não estar a mudar, prevalece em oração. E só para nós orarmos, e acho que boa parte dos irmãos aqui também que trabalham em empresas privadas, acho que a banca tem muito disso, as telecomunicações. É lugar em que você pode se ingrar muito. Mas para você ser promovido, normalmente tem duas coisas que valem muito na perspectiva humana. Core mesmo assim, core mesmo, é core mesmo, melanina, mais ou menos melanina vai determinar. E se você é filho de quem? No lugar em que eu trabalho teve umas mudanças estruturais, e eu já estava falando com um colega, ele me disse, essa empresa não muda, esse país não muda. Nós mesmo assim que somos filhos de camponês, os outros estão a decidir na mesa da sala, quem vão promover. Eu assim, o líder já somos família, como é? Quem vai ficar diretora? Kailane, né? Kailane. O outro está a se ingrar. Ele está a falar comigo, no meu coração está a falar. Sério, ele está a falar comigo, eu estou só ali ouvir, mas no meu coração está a falar. Eu não. Não sou branco, Meu pai não é, Mas meu irmão, eu sirvo um Deus, adoro um Deus, que Ele vai romper essa tendência. Na minha vez, não vale isso, não vale encantamento, não vale aliança, não vale cor, não vale. Na minha vez, vale oração, porque enquanto eles estão a jantar, eu estou de joelho dobrado a dizer: minha vida não, na vida dos meus filhos não, na vida da minha casa não. Tem vezes, nós estamos aqui nessa semana, estamos na igreja, jovem liga, líder, sonhei mal com líder. Amém. Vamos orar, minha filha. É só mesmo isso. Na minha vida não vale isso. Primeiro porque eu não oro quando o sonho é bom. E também não oro quando o sonho é mau. Eu oro. Tem sonho, sem sonho, com sonho bom, com sonho mau, eu oro. Eu não estou à espera que alguém me diga que sonhei que vai ser promovido para eu começar. Não, minha irmã. Eu já tomei minha oração. Vem a promoção, não vem a promoção. E não desenho de onde ela virá, como ela virá, a dimensão que ela virá. Eu só disse: Senhor, tem que me ascender. Agora como? Entrego na tua mão. Se José lhe explicasse como ele vai virar o homem, o número 2 ou o número 1, depende de como estamos a ver, ele não acreditaria. E esse é o nosso problema. Deus não permite nós sabermos o que Ele vai fazer nas nossas vidas. Não é só por causa dos outros, é mesmo por nossa causa. Nós vamos dizer: eu mesmo assim vou ser o diretor. Você vai ser o diretor. Se o filho do diretor, o sobrinho trabalha ali, o primo trabalha ali, Deus está dizendo: para eu não ficar só triste com a tua fé, vive só eu sozinho como plano. O nosso problema é esse: nós queremos orar só em função dos sonhos, em função das palavras proféticas,
em função sabedoria, conhecimento, seja qual foi a palavra. Não, você ora. Deus falou, você ora. Vão te dizer, não, sonhei que morreste. Meu irmão, eu também costumo já a chegar no nível de dizer, para nós irmos orar. Quem é da igreja, quem está na igreja, quem busca Deus, nunca sonha só que estão ali matar, tem alguma coisa errada. Não, é importante passar isso para você não ficar tribulado. Porque você tem que perceber que oração é uma guerra. Então eu mesmo assim estou sentado, você vem me dá chapada, me dá chapada, me dá chapada. Eu não vou te fazer nada. Você anda aqui mesmo a falar, todos os altares caem por terra, quem amarrou minha vida lhe desamarra, fogo, fogo, fogo. Aí, o tio que amarra a tua vida, assim só. Vais ter que sonhar te matar. Só que não é o sonho a te matarem que vai te fazer você perder noite. Você pode dizer, meu irmão, em nome de Deus eu declaro, esse sonho não está bem planeado. Está a faltar qualquer coisa. Qual é a coisa? Está a faltar você lembrar que eu estou com Deus. Quando você me procurar, vai encontrar Deus. Quando você bater minha porta, você vai encontrar o sangue de Jesus Cristo. Quando você achar que eu sou fraco, eu vou dizer, eu sou fraco, mas a palavra de Deus diz, diga ao fraco, forte sou. Como eu sou fraco, eu me escondo à sombra do Senhor Onipotente, porque Ele é meu Senhor, Ele é meu Redentor, Ele vai me guardar. Não, o negócio não está dando certo, come on. É oração. Angola tem muitos problemas, não tem dinheiro. Olha, eu não sei, eu já esqueci que Angola tem problema financeiro. Não acredito e estou à espera de alguém me provar que Angola tem problema financeiro. Não fiz contabilidade, só fiz engenharia, mas é uma coisa simples. Onde não tem, não se tira. É simples, quem tem casa aqui sabe, quando o filho chega e fala, mamãe tem fome. Quando você não tem mesmo dinheiro, você fala, filho, hoje dorme ainda, porque não tem. Casa que não tem, você não pode chegar lá, tirar 7 bi. Nessa casa, algum conceito de não tem está errado. Se a casa que não tem está a tirar 7 bi, na que tem vão tirar quanto? Agora saiu que tiraram mais 36, 33. 35, amém. 35 tiraram em casa que não tem. Mas esses 35 e esses 7 só saem para os que roubam. Só saem para os que desviam. Não vem de forma lícita para os que oram. Não vem de forma lícita para os que jejuam. Não vem de forma lícita para quem medita. Não vem de forma lícita para quem perde noite de oração. Tem que vir. Vamos colocar em pé. Hoje também esse pedaço tem que vir um bocado. Não é roubo, não é, não é. Miséria não, se saiu 33, tem que sair alguma coisa para vir parar aqui nos jovens da CCS, nas mulheres da CCS, nos valentes da CCS, no povo da CCS. Esse ano, esse mês, coisas têm que parar na tua casa que não ia parar. Começa a dizer, Senhor, esse mês abriu na minha casa, terá uma prosperidade que eu nunca experimentei. É abril, eu terei uma prosperidade que eu nunca experimentei. Senhor amado, eu te peço, é abril, haja prosperidade. Haja prosperidade da minha casa. Senhor amado, que eu prove dos finos manjares. Que eu prove dos finos manjares. Que eu prove dos finos manjares. Manjares espirituais, manjares literais. Senhor amado, nós te pedimos no nome de Jesus, Deus. Nós estamos pedindo por amor do teu nome. Dos finos manjares. 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 Dos finos manjares.